Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego, esse é mais um vídeo do Cinema e hoje eu tô aqui para falar sobre O Dia que Te Conheci, novo filme brasileiro em cartaz do André Novaes de Oliveira, da produtora Filmes de Plástico, que já está no cartaz dos cinemas para vocês poderem assistir ao filme. Eu tenho a honra de receber hoje aqui novamente um recorrente do canal, o Ícaro Gonçalves. E aí, Ícaro, tudo bem? Certo com você? Tudo, tirando esse calor, tá tudo ótimo. A gente está gravando, tá um calor desgraçado, mas vamos seguir em frente. Se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Ícaro, eu vou jogar essa batata quente para você, começando sobre o que fala o dia que te conheci. O dia que eu te conheci é sobre, como o título diz, um dia que duas pessoas se conheceram. Mas a questão é, quem são essas pessoas? Você tem primeiro o personagem do Nato Novaes, que é esse cara, que ele é um bibliotecário, que ele tá sofrendo de depressão, assim, por conta disso ele tá tomando a medicação dele. Só que está afetando o sono dele e ele se atrasa para o trabalho. Aí esse dia fatídico, que é o dia que ele super se atrasa e é a gota da água, ele vai ser demitido. Só que aí ele descobre, no processo ser demitido, uma outra moça que também trabalha na escola lá, que é uma das outras pessoas negras que existem nessa escola. Enfim, ele deixando de ser empregado, né, e tendo que voltar para casa, acaba tendo uma carona com ela. E nesse processo, nessa carona, coisas começam a acontecer, eles começam a se conectar de muitas maneiras. Lindo, 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 maravilhoso, Ícaro, maravilhoso. Olha, Ícaro, eu já vi esse filme 3 vezes, né? Eu acabei vendo, eu vi ele na mostra passada, na mostra do ano anterior. Eu vi ele em cabine e acabei vendo ele numa pré-estreia. E assim, é um filme que me pegou muito. Eu acho, na minha visão, é o melhor filme brasileiro dos últimos tempos, assim, dos últimos anos. Mas, Sim, mas espera, o que sim. é esses últimos tempos? Assim, é 5, é 10, é 15 anos? Cara, eu diria que é o melhor filme brasileiro dos anos 2010 pra cá, talvez, pra mim. E você não pensa em nenhum outro Não, assim que não, seja tão bom quanto? perdão, 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 perdão. Eu diria que Hum, é o hum. melhor filme brasileiro do final dos anos 2010 pra cá, porque depois tem o Garoto, do Júlio Bressani, né? Tem outros filmes, assim, sabe? Mas ele, cara, dessa década de 20 que estamos, do finalzinho da década de 10 pra mim é o melhor, assim. Ele tá lá em cima entre os filmes brasileiros do meu coração agora, eu acho. Justo. Porque eu acho, Ícaro, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no filme e que toda vez que eu vejo ele me chama a atenção novamente é o quanto ele consegue dar essa atenção para as coisas pequenas e simples da vida que são observadas e tratadas de um jeito muito grande, muito gigante e muito preciso, né? Ele acompanha essa rotina, ele acompanha a correria cotidiana, a vida do trabalhador como ela é, os dilemas, como os dilemas da nossa vida estão ligados a questões como depressão, ansiedade, o trabalho, né? Você se atrasar, pegar um ônibus, o ônibus quebrar no meio da passada, no meio do caminho, as amizades que você vai fazendo, os afetos que vão acontecendo, o amor e como ele registra tudo isso de um jeito tão preciso e tão gigante mesmo, com escolhas tão acertadas, assim, sabe? Eu acho que ele consegue falar dessa coisa leve, micro, pequena, assim, essa simplicidade da vida, sabe? Essa coisa corriqueira de um jeito muito precioso, um jeito muito inteligente, um jeito muito imaginativo, mas um jeito que é um épico, mas é um épico sutil, assim, sabe? É um épico dentro da rotina. Queria que você falasse, né? Como foi ver esse filme? Você só viu uma vez até agora, né? E se você já tinha contato com o cinema do André Novaes, etc e tal, da Filmes de Praxe. Então esse filme é Vapo, né? Nossa Senhora. Começando pelos arredores do filme, eu já conheci o trabalho da Filmes de Plástico. Teve, ainda na pandemia, talvez tenha sido em 2022 ou 2021, deve ter sido no primeiro semestre de 21, não, de 21 não, de 22. Eu vi o Fantasmas, que é do próprio Novaes, um filme Fantástico. estúpido, assim, de brilhante, assim, nossa senhora, eu não lembro qual que era exatamente o título, Eu vi esse filme na o nome, faculdade, Ícaro, numa aula de mas faculdade que eu tive, assim, de cinema brasileiro contemporâneo, assim.
Ele literalmente aulas, né? Não tem como. Dá para dizer que foi um seminário, uma apresentação que o nosso conhecido do filme Twitter, o Egberto, fez, junto com uma outra moça que eu esqueci o nome dela agora, mas enfim, ela também escreve sobre questões de tratabilidade no cinema, assim, e eles passaram diversos curtas junto com esse, eu fiquei, caralho, irmão, que coisa mais embaçada, nossa, muito foda, assim. Eles são curta e ele é um negócio que eu vou falar depois nesse filme, esse poder de síntese, de você sintetizar muitas camadas da narrativa com poucos planos, assim. É um domínio narrativo impressionante. E depois teve o fenômeno, né? Mais recentemente teve o fenômeno que foi o Marte 1, né? Que é um outro filme maravilhoso, um filme Que é de do irmão, encher o né? O peito de Gabriel Martins. esperança, assim. É, irmão, né? Como se fosse. Eles são, como eles falaram, né? São todos uma família, assim, né? É outro filme maravilhoso, um filme que quase me fez chorar, isso é muita coisa. É, filme é interessante você olhar os diferentes olhares, né? Em autores tão parecidos, né? Do mesmo berço, assim. A encenação do Martin também é muito sensível, mas de forma diferente do que esse. É, e eu vi esse filme que eu tava muito empolgado para ver, porque, enfim, o pessoal é embaçado. E ainda mais depois que todo mundo começou a falar tão bem assim, ele ser um filme tão curto, quase um longa, né? Um Tem longuinha. 1h11, né? 1h11 minutos. Ele tem 1h10, né? 1h10, né? Sei lá, 50 segundos de créditos no começo e 50 segundos de créditos no final, É ou um isso. minuto, assim. E eu queria muito ver, eu não consegui ver ele na mostra, porque, enfim, né? Não sou do ramo ainda. Ele passou uma vez no CineSesc, numa exibição especial, acho que foi justamente na mostra que teve dos filmes de plástico, eu não consegui ver. Ah. Aí, enfim, vi ele na semana passada na pré-estreia. Eu achei que ia ver sozinho, né? Mas um cara aí brotou, Ai, meu Deus. sem avisar. E foi tudo que eu tava esperando, assim, um filme muito sensível. E em preparação para esse vídeo, eu vi um outro filme do Novaes, o primeiro longa dele, eu não tinha visto ainda. Eu queria ter visto quando ele estava na Netflix, mas não deu para ver. Que é o Ela Volta na Quinta. Sim. E foi muito legal, assim, ter essa perspectiva do trabalho, outro trabalho dele de longa. Eu não vi o temporada ainda. Parece que é um filme que ecoa muito nesse também. Mas em relação Ela Volta na Quinta. Isso que você citou, essa coisa do cotidiano, de você experienciar a rotina através da encenação, desse olhar dos micros, das microações, dos microgestos, eu sinto que Ela Volta na Quinta é um filme todo disso, ele é quase um ensaio no sentido de você ser uma construção textual inteira disso, dedicada a esse momento em forma de narrativa, que ele se estende, ele se permite se estender nesse olhar observacional, assim, e você Sim. encontra a narrativa dele nesses pequenos espaços. Já aqui, como aquele era o primeiro longa dele, imagino que seja de interesse dele, de toda a equipe, de você se estender nisso tudo, assim, e para todos os lados, tanto que Ela Volta na Quinta não tem um protagonista claro, assim. A família como um todo e todos os seus conflitos, suas tragédias são um conflito, são o protagonista, dá para se dizer. Já, como eu estava dizendo, no dia que te conheci, ele é um filme que pega, é um filme que é feito de toda essa habilidade da equipe do Novaes e dele enquanto realizador e sintetiza isso por uma coisa mais enxugada, assim. Sim. Se Ela Volta na Quinta é um ensaio, é uma redação extensa, esse filme ele é quase um poema, assim, de uns 5 versos, que você sente todas as batidas dele ecoando uma na outra, assim, de forma intercalada e além da trilha própria, uma trilha mais clássica, você sente essa ramificação, essa musicalidade a partir da decupagem dele. Então, se Ela Volta na Quinta, você tem planos longos que você experiencia também o marasmo da vida cotidiana,
você aqui experiencia de forma mais dinâmica essa vivência, esse processo de transformação que os personagens estão passando. E outra Não, coisa, uma curiosidade que a gente teve enquanto via, você percebeu e me contou depois, né, que você não sabia que as cenas do carro, as cenas do trânsito, elas não são, como posso dizer, elas são gravadas depois, né? Elas não são isso. A Grace Passou não dirige, em né? isso, elas não são em loco. Estão em Até reto assim, projetor no estúdio, né? Assim. sim, e é engraçado que ela volta na quinta tem uma cena assim que o pai da família, né, que é o pai dos meninos, né, dos dois realizadores, o pai dos Novaes, ele tá dirigindo o carro mesmo. Então, até isso, um olhar feito antes, agora feito com de forma mais elegante. É. Interessante você ver esses pequenos traquejos da direção sendo mais rebuscados aqui. Acho que esse pequeno detalhe é um sintoma de como todo o trabalho é uma consagração, o trabalho enquanto diretor do Novaes e sua equipe, assim. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que me encanta no filme é muito essa mescla, né? Essa mescla entre essa delicadeza, entre essa sensibilidade, entre essa leveza do dia a dia, mas também esse sentimento de epopeia constante, né? Que consegue na encenação, que consegue nos elementos que estão ao redor dele, que consegue na decupagem. Por exemplo, muitos planos detalhes, né? Muitas panorâmicas, né? Tem aquela parte, aquele negócio que eu sempre esqueço o nome, né? Que a câmera vai seguindo eles lá em cima, Passarela. a passarela que ele e o amigo estão correndo, a câmera vai seguindo, né? O fluxo da câmera constante seguindo os personagens, né? A câmera filmando e se distanciando do André Novaes e da Grace andando pelas ruas, né? Numa coisa Eles épica, estão o né? tempo todo andando, né? Isso, uma câmera vai dando um zoom out neles, né? Assim, e mostrando todos aqueles planos abertos, muitos planos gerais da geografia da cidade, das ruas, mas também muitos planos detalhes, né? De corpos, de objetos, marcando a localização dos espaços, né? Importa muito as conversas, né? A blocagem dos personagens, né? Tipo, quando o personagem do André Novaes está em primeiro plano, o amigo dele está lá em segundo plano, né? Ou a personagem da Grace em primeiro plano e ele tá em segundo plano. E por aí vai essas dinâmicas que vão mudando, né? Esse entrelaçar entre os personagens, né? É um filme que tem essa construção para a gente se sentir confortável junto àquele cotidiano, né? E junto com aquele cotidiano, a gente vê as fragilidades dos personagens, as fragilidades, as graças dele, né? Então, é um filme que vai indo nesse bom humor e nessa graça, né? Te contando pequenos detalhes dos personagens que você vai se debruçando por diálogos que vão indo nessa naturalidade, né? Que vão indo nesse sentimento de dia a dia, né? Que vão indo nesse sentimento pessoal daqueles personagens. É impressionante, assim, um negócio que você fala de um outro diretor, né? Você sabe quem? Né? Eu vou ter que Pode você chutar? falar. Qual diretor? Você só fala de dois diretores sempre, Não. Diego. E qual que é o diretor que a direção é próxima da direção desse filme? Olha, só deixa eu falar, eu não falo só de dois diretores, eu falo de muitos Não, diretores, mas. mas o Ícaro deve ser o Clint Eastwood. É o Clint Eastwood? Sim. Tá, continue. Então, uma coisa que você fala do Eastwood, essa construção do olhar e da encenação, que é de uma direção afiada, mas que ela não é Extravagante. extravagante. Não se amostra, né? Exatamente. Não é extravagante, mas é uma assinatura muito afiada, justamente essa questão da blocagem, que a construção da intimidade desse filme é uma coisa assombrosa, assim. Isso. Como de fato você, em, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, você experiencia a intimidade deles de forma completamente autêntica, assim. A cena principal, a razão dramática do filme, que é quando eles chegam enfim na casa dele, né? E eles estão sozinhos, sentados no sofá, cada um em diferentes posições, né? E você sente a tensão da intimidade deles crescendo só com o movimento do zoom, assim, e você, é como se de fato, assim como eles estão se aprofundando entre si, você se aprofunda neles, assim, é um negócio que você falando assim é simplório, mas é absoluto. É uma direção absoluta, assim. Tem muito rigor, né? Tem muito rigor e muita inteligência em como ele o que ele aproxima e o que ele desaproxima da câmera, né? Dessas interações entre os lugares, né?
E muita inteligência na dramaturgia do filme, né? Eu estava até comentando com você, cara, que talvez o André Novaes seja atualmente o melhor dialoguista que o cinema brasileiro tem, assim. Porque, porque É, ele consegue deixar as conversas dele tão atraentes, né? Com tantos detalhes, né? Assim, no que os personagens estão falando, né? Assim, tipo, são trocas tão naturais, né? Mas elas são trocas tão naturais, tão íntimas, mas que sempre estão revelando algo sobre aquelas pessoas, sabe? Camadas sobre elas, camadas que o filme nunca está marcando, que ele está revelando, né? Essa coisa mesmo da sutileza, né? Ele vai revelando aos poucos, até que a gente se dá conta de quem são aquelas pessoas e do que é a interação delas, né? A gente até estava conversando, né, sobre um momento que é um momento que une esse rigor absurdo, né? Aquele plano aberto no pátio, né? Em que o personagem do Renato está conversando com a mãe da menina, né? Que frequenta a biblioteca, ele trabalha, etc. E tal. sim, é interessante, né, que o diálogo, né, o texto dado, que é muito bem dado, todos os atores são ótimos, apresenta uma possível aproximação deles, né? Ela o tempo todo está tentando se aproximar dele, mas a disposição deles no plano, né, em frente ao, ao muro Muro. grafitado, assim, Isso. você sente, você sente a distância e como ele, apesar dele ser uma pessoa doce, ele não se aproxima daquela mulher porque ela não é de interesse, eles não têm acesso de fato um ao outro, assim. E a partir do diálogo, justamente como ela não entender as referências que ele tem e que a filha dela, que também é parte da conversa, tem, você sente esse não aproximação, uma pequena amostra da psique dele, um diálogo que na verdade é super corriqueiro assim. É um cruzamento entre um texto que pode parecer simplório com uma direção de novo, uma mise-en-scène, de novo, que parece observacional, mas ela na verdade é bem afiada, assim. Tanto que Precisa. depois a resolução desse plano é apresentar um outro grafite em um outro momento, assim. Total, total, total. E é isso, né? Você vai se colocando dentro daquele fluxo, né? Fluxo de diálogos, fluxo de interações, fluxo de revelações das fragilidades dos personagens, né? Até que você. Eu, cara, nessas cenas do retroprojetor, naquelas cenas que a câmera sai e observa os carros por fora, eu poderia morar naquelas cenas de carro, sabe? Assim, onde a gente vê tudo da câmera por trás, e por trás daqueles carros, focando totalmente no carros, ou neles dirigindo o retrovisor daquele mundo de fora desfocado. É muito lindo, é muito imersivo, sabe? É muito imersivo nesses detalhes simples, pequenos da vida, mas que são filmados com essa proximidade, né? E que são criados dentro dessa proximidade, porque é um filme que ele é muito genuíno, né, na criação dos personagens, né, mas sem marcar isso, né, ele vai marcando isso por uma humanidade que ele vai construir daqueles personagens, né, do Zeca, da Luísa, que são otimamente interpretados, incrivelmente interpretados pelo Renato Novaes, da vez passou, nessa coisa da intimidade, essa coisa da naturalidade, né, e que vão marcando coisas, tipo assim, é um romance, fora do romance que a gente costuma ver no cinema, né, que são duas pessoas fora do padrão, duas pessoas negras, né, duas pessoas da classe trabalhadora, e o filme em nenhum momento marca isso, né? Eles são pessoas, antes de tudo. Pessoas que têm fragilidades, pessoas que têm encantos, pessoas que têm bom humor, pessoas que têm. Por isso que o filme, né, tá sendo tão associado, né? Essa comédia romântica. Porque é um filme que tem essa coisa meio confortável que uma comédia romântica tem, né? Do envolvimento, né? Da construção daquele casal. Mas é um envolvimento que vem dentro, fora de uma caixa, fora de uma fórmula, com uma autenticidade do dia a dia, sabe assim, mas sem uma tentativa de um realismo mais duro, sim, mas com uma leveza em como ele traz esse senso de realismo, assim. É engraçado isso que você falou do realismo mais duro. É, tem um momento, né, o momento mais epopeico, né, que você citou, né, que é o momento que eles estão andando na rua e você, cara, é um plano longo, né, é tipo uns 5 minutos deles 5 minutos, descendo a né? rua, É, na rua vazia, assim, e tudo escuro, e se fosse um filme de realismo bruto, ia ter uma cena, assim, deles sendo assaltados, assim, e eles ficam meio num lugar que é tipo uma pista de skate, parece ali na Sé, assim, na São isso. Bento. Eu pensei, cara, podia ser em São Paulo. E originalmente o filme ia se passar em São Paulo, não O tem filme é se como. passar em São Paulo, né? O que eu acho muito doido, né? Muito doido. Possível. O filme ia ser impossível porque eles iam passar o dia todo no trânsito. Eles não iam sair do carro. Esse é um filme sobre isso, né? Os dois conversando no trânsito, né? Aí que fica aquela Ostami mesmo, né? Inclusive
o André Novaes falou, né? Falaram por ele, né? Que a principal referência para ele no filme era o Kiarostami, né? E que quando eles foram ver as reviews no Letterboxd, ninguém falava de Kiarostami, etc e tal, e etc. Mas é engraçado, Ícaro, Falando de porque... Hang Sang-soo. Exatamente. E aí você... É engraçado, Ícaro, porque você... Eu não sei se você já viu alguma coisa do Kiarostami, mas Não. vo- você vendo o filme, eu pensei, depois que falou isso, isso fez total sentido, sabe? Principalmente aquelas cenas de carro, sabe? Esse senso de intimidade com o local, com o objeto, sabe? Com uma passagem cotidiana. Eu fiquei tipo, caraca, realmente, tipo. Aí ele até falou, né, que a gente faz o filme, a gente pensa o filme, e o filme vira outra coisa. Mas, tipo, o filme vira outra coisa, mas o filme também é essa coisa que ele pensou originalmente, sabe? Isso ficou muito na minha cabeça, assim. Ficou muito, muito. Então agora no final do vídeo você vai ter que fazer recomendações do filme para Kiarostami, do Kiarostami, para quem quiser ver aí. Você vai ter que fazer. Nossa, eu acho que o filme que mais chega próximo desse, assim, ao meu ver, né? Filme do Kiarostami, que é. Tem o filme que ele usou de referência, né? Que ele falou, né? Que é o Alguém Apaixonado, né? Que ele falou que é o mais próximo. Mas eu também indicaria o Cópia Fiel e o. Eu indicaria o Cópia Fiel do Kiarostami, o 10, que é um filme com várias cenas de carro, né? O Gosto Cereja, que também é um filme com várias cenas de carro. E Onde Fica a Casa do Meu Amigo, né? Obra-prima, assim, né? Através de Oliveira tem várias cenas de carro também. O Kiarostami gosta muito de filmar carro, assim, né? Acho que esses são os filmes. Assim. Diga. Quando teremos cópia fiel no Sábado Sem Legenda? Mas Cópia Fiel, será que Cópia Fiel é um filme de Salva Sem Legenda? Acho que não. Se bem que, dos filmes que ela gostamos, talvez seja o que mais. Talvez seja o único que talvez dê pra encaixar no Salva Sem Legenda mesmo, assim. É um filme de conversinha, né? Filme de romance. Um filme de. Também é um filme geográfico, né? De exploração geográfica de uma cidade, pelas interações. Um dia vai estar. Um dia que tu conheci, serve pra Salva Sem Legenda, Icaro? Não, ele é muito fofo. É. Isso é. Isso é. Só se vocês falarem de uma linda mulher no Sábado Sem Legenda. Aí vocês podem falar isso. Cara, se Vocês já ouviram bem falar de uma que linda mulher? talvez role, talvez role, talvez role, talvez role, talvez role. Porque é muito Mas fofo. E os filmes de Super Cine é filme fofo. isso Eu já é. falei pra você, é o filme sobre a ambiguidade do caráter do homem moderno estadunidense. São A todos gente, esses já- filmes assim. a gente falou de filmes que não são estadunidenses. Sobre o homem pós-moderno com a ascensão do capitalismo pós a queda do Muro de Berlim. Tá bom, Ica. Tá bom, tá bom. Tá bom, É só ver Instinto Selvagem, é isso, pô. tá bom, tá bom, tá bom. Mas olha, essa coisa que o filme tem dos gestos, do objeto, da cidade, em extrair isso, né? Assim, eu acho que tem uma coisa também, esse senso da música, que você falou da epopeia, né? De como a música que acompanha personagens tem um tom que a gente está vendo bem. Não, a gente é uma mescla, né? A gente está vendo uma epopeia, mas a gente também está vendo um negócio ultra leve, ultra energético, né? Tipo com uma comédia de costumes, sabe? Tipo um filme do Buster Keaton, sei lá, sabe? Que toca a música saltada, sabe? Assim, apesar de ver desventuras, assim, indo correr para tentar comer um pastelzinho, sabe? Assim. E aí depois tendo que sair depois desse pastel, né? O detalhe do pastel, essa coisa de acesso ao cotidiano, sabe? Assim, eu acho que tudo te mede muito nessa coisa essa coisa do que é o viver, né? Idiosincrasias, assim, ele sabe filmar muito. E filmar de forma, não diria lógico, mas lírica, talvez. Lírica, é uma boa palavra. Bela, assim. Bela essas idiosincrasias da vida, assim, ele quase caindo. Aí, esse humor, né? Esse é um negócio muito engraçado. Que o filme. Eu não acho ele um filme muito engraçado. Apesar de, na sala que eu vi a primeira vez, né? No Espaço Augusta, na pré-estreia, todo mundo tava achando muito engraçado. Eu não sei se foi muito na vibe certa, assim, enfim, julgando. É um filme de É, tiradas, né? mas ele é um filme muito no texto, mas também na encenação, assim, Isso. justamente permear a movimentação do personagem pelo mundo, mas também pelo texto, justamente por conta desse olhar observacional, dessas coisas estranhas, não estranhas, mas pitorescas da vida, tipo, eles vão lá comer o pastel, foda, pastel, resenha boa. Aí mostra que o cara do pastel, na verdade, não tinha pastel pronto, ele vai pegar um óleo ali
velho e vai fumar em cima do pastel enquanto ele faz o pastel. E pastel. depois ele dá o troco errado, assim, e tá muito nisso, assim. Nesse cruzamento, nessa coisa lírica e observacional, assim, um cruzamento muito redondinho, assim, o roteiro, nossa, assim. Com certeza. E essa coisa, esse naturalismo meio gracioso que os personagens falam, né? Assim, essa mineirice, né? Essa mineirice graciosa, né? Assim, de contagem, né? Tipo, ô seu Milton, pastel, seu Milton. Nunca acredito que o seu Milton demorou tanto pastel, sabe assim? Eles falam com uma naturalidade que é muito genuína. E dentro disso tem tiradas de texto muito boas, né? Assim, tem um fluxo de voz muito gostoso, né? Um fluxo de estilo cotidiano muito gostoso aquele lugar e tem sempre uma sacada muito certeira, né? Por exemplo, deles falando Michael Jackson negro e branco, né? Assim, essa sagacidade do cotidiano, né? Você fica, nossa, cara, que engraçado. Ele é um personagem ótimo, assim, que ele é muito inteligente, mas ele é meio aéreo, assim, talvez porque ele Isso. esteja dopado, assim. É muito bom depois quando ele passa a ter troca com ela, né? E ela é mais sagaz, de pensamento mais ágil, então a troca deles é ótima, assim, ela pedindo para ele fechar a porta quando eles vão lá. Tem um momento íntimo deles junto lá no quarto aí. Ah, fecha a porta. Muito bom. É foda, né? Porque são personagens que têm nuances, né? Por isso a gente se envolve com eles. Eles têm nuances e eles são ultra cotidianos, né? Eles são personagens que eles não têm nada de espetacular, assim, de espetaculoso, mas eles se tornam espetaculares por esse senso de genuíno que eles têm, esse senso humano que eles têm. E essas nuances vão aparecendo, sabe? Assim, essas nuances do corriqueiro, do dia a dia, que vão aparecendo os dois. Qual é a sua parte favorita do filme, assim? Nossa, são Pra eu poder tantas. falar a minha. São tantas. Não, não, mas dessa 1h10 aí. Tem que ter uns cinco A parte minutos que você pensou, favorita. caralho. Eu acho que eles andando pela Eles rua. andando em silêncio e você, pá, nossa senhora, olha essa música, eles estão andando, eles estão chegando, estão chegando. Estão chegando, estão chegando, É estão uma chegando. brisa foda, assim, que é só eles andando mesmo, você fica tipo, caramba, eles vão chegar, assim. É que é um filme tão feito de momentos que são pequenos momentos da vida, que são tão grandiosos, que se conectam bem. Mas acho que esse é o momento que realmente saltou, que eu fiquei, nossa, transcendeu, transcendeu. Aí tá transcendendo, sabe assim? Foi só pra cima, assim. Eu amo o finalzinho também, que tem aquela mudança de aspecto, né? Assim, diga. Esse é o meu momento favorito do filme. Fala. Não, não, você já começou? Não, começa aí, continua. Não, assim, além disso, né, da troca do aspecto do filme, né? É assim que se fala português, porque eu não quero falar aspect ratio. É muita cagação de regra, assim, nossa. Isso, mudança de aspecto. A mudança na razão de aspecto do filme, né? Mudança de Ele proporção, né? Razão de aspecto e é tal. tipo 4x3 ele fica 16x9, não é? É um Isso, por negócio aí. assim. Isso. É justamente porque ele, ó, agora ele tá tomando a medicação certa e a química do cérebro dele mudou, ele tá apaixonado. Assim você pensa, nossa, muito foda, né? Cinema. É, mas para além disso, na cena anterior ele explode o pé, né? O dedão do pé. Assim, uma cena horrível. Junto com todo Substância, essa cena assim, são as coisas mais nojentas que eu vi no cinema esse É ano. verdade. Nossa senhora. Mas é muito fofo que ele não se deixa abater por isso, ele vai pra padaria e o último diálogo que ele tem com o padeiro a gente nem vê, né? A gente ouve assim. É muito bonito, né? Que você vê esse dia ensolarado filmando essa padaria assim típica. O cara E basicamente abriu a padaria, a né? última. Isso. Ele é o primeiro freguês, assim, e a última fala que ele tem, assim, nossa senhora, eu fico arrepiado, assim. Nossa senhora, é linda, é linda. É o fechamento de tudo, assim. É de fato a resolução cênica, dramática, textual do filme no seu auge, assim. E aquelas últimas falas que sintetizam, né? A jornada do filme e o que o filme é, né? Aquela última fala que sintetiza tudo, né? Sintetiza o caminho todo que Nossa, eu foi fico percorrido arrepiado, assim. e o que vai seguir. Foi muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, é muito imaginativo, mas sem nunca jogar isso na sua cara, né? É muito foda É isso. muito bonito. Nossa, de fato é um negócio que você faz em poema, assim, de você não usar as palavras convencionais, mas você, justamente nesse truque, né, de você rearranjar as palavras, assim, nesse caso as cenas, etc. Você dá uma potência, assim, para algo que pode ser lido como banal, assim, nossa,
Nossa, ficar arrepiado com esse final, nossa. É incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Você quer dizer mais alguma coisa sobre o filme, Ícaro? É muito foda, não tem como. Melhor que o filme, só o pôster dele. Ele é uma comédia romântica, Ícaro? Essa é uma boa questão, hein, Diego? Porque a gente já teve esse debate aqui entre os nossos chegas, né? Dos nossos rolês, assim, se o filme é uma comédia romântica. E ele é um filme muito engraçado, assim. Sim, Só que dá pra dizer que ele é uma comédia romântica, mas não dentro das convenções que as pessoas têm, assim. Ele é uma comédia romântica, ele é um romance que é engraçado. Mas dentro do que as pessoas esperam, do que a gente aprendeu a entender o que é uma comédia romântica sim. daquelas que a gente via dos anos 2000 na televisão, assim, todas, podemos dizer, enlatadas, assim, ele não atende a essas convenções, assim, e eu acho, é bom, é saudável, assim, justamente que a gente tem uma tradição do cinema da retomada de ter essas comédias românticas super escrachadas, assim, tipo Divan. Tem uma com a Cléo Pires, Casamento que de Romeu teve e dois. Julieta? Também, mas esse eu não vi, eu não posso dizer. Hum. Mas tem aquele com a Cléo Pires, que tem um dois. Ah, qualquer gato vira-lata. Então, esses filmes assim que você vê, caramba, é uma comédia romântica, mas é comum, assim, bem convencionalzona, assim. E esse filme, eu sinto que ele pode ser um primeiro filme de um ramo de comédias românticas brasileiras que são uma coisa muito própria. Uma Sim, coisa muito nova, assim, esse filme. Então dá pra dizer que ele é uma comédia romântica, mas não que você espera enquanto de forma convencional, assim, enquanto comédia romântica importada. perfeito, 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 perfeito. Ah, Não, bem, mas o que você acha? não, eu Você acho que acha que é uma comédia também? eu concordo com você. Eu acho que ele se encaixa dentro da comédia romântica, porque assim, eu acho, se você for pegar o filme, ele tá muito mais próximo de um filme do Kiarostami, de um filme do Eric Romer, de um filme do Linklater, sabe esse tipo de filme, do que de um filme, sei lá, Uhum. do O fino, pode falar. o quê? Só o fino pode falar. Esses filmes são construídos em cima de conversas cotidianas, encontros cotidianos, etc e tal, assim, e, né, nesse fluxo de andanças e de papos que vão rolando dentro de uma geografia do ambiente, assim. E aí isso vai acontecendo. Só que, e aí ele tá mais próximo disso do que e tá menos próximo do que, sei lá, vamos pegar comédias românticas fodas, assim, tipo, O Casamento do Meu Melhor Amigo, Uma Linda Mulher, duas da Julia Roberts, curiosamente, assim. Ele tá mais. Se meu apartamento falasse, E se meu né? apartamento falasse, ele tá menos próximo disso. Só que, como ele é esse filme de uma construção gradual de um romance, com esse senso de confortabilidade, com essa coisa da identificação, que é uma coisa que a comédia romântica lida muito, né? Da identificação, né? Do fascínio igual ao outro, do Casal romance. improvável. Quê? Do casal improvável, que na verdade é provável. Na verdade, eles são pessoas diferentes. Isso é o X do filme, inclusive. Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Com esse senso de humor também que o filme tem. O X do filme, a razão dramática, é É, justamente você caracterizar esses personagens como opostos e a partir do desenrolar, né, do filme, né, das interações, você perceber que, na verdade, eles são perfeitos por um outro, assim. O filme é isso, mas não atendendo às convenções, assim. isso, Mas perfeito. todos os filmes que são uma comédia romântica se partem disso. É uma coisa super comédia romântica, né? E aí tem isso, do bom humor, desse desenvolvimento do romance, que é uma coisa central pro filme. Então, ao mesmo tempo que ele é esse drama intimista, ele é esse romance com esse bom humor. Então, acho que dá para considerar ele essa comédia romântica. Mas é como você falou, é uma comédia romântica fora de um padrão, né? Que é levada a outro horizonte de comédia romântica, assim, né? E é uma comédia romântica que não é um filme clássico, mas não é uma comédia romântica clássica, assim. Mas acho que aí que tá a beleza do filme, né? Esse, essa multiplicidade, assim, sabe? É mó brisa, né? É um filme de duas pessoas se conhecendo e é tipo, caramba, é um filme. E aí os dois se conhecendo, você fica, eles estão se conhecendo, mas na verdade ele é tipo um iceberg. Exatamente, exatamente. Ele é muito.
ele é muito grandioso no que ele tem, né? Ele é simples e grandioso, o que mostra, né, cara? Assim, né? Eu acho que esse filme, assim, eu fiquei brisando foda, assim, depois que a gente foi pra casa, né? Eu fiquei, esse filme, ele dá pra ser como um princípio de um projeto de cinema brasileiro, assim, como foi a retomada, de ser esse cinema que encena a nossa pátria de forma tão bonita, assim, de uma Uhum. forma plena e bonita, assim. Porque você pega a retomada, assim, era muito esse cruzamento entre essa tecnicidade estrangeira com narrativas brasileiras, mas com esse olhar de justamente por ser um processo técnico, um entendimento técnico de linguagens estrangeiras, você acabava se perdendo no retrato autêntico da nossa brasilidade, e você também tem, E uma coisa mais antes limpa, disso, né, né? os filmes, Uma coisa mais limpa, né? Uma ideia de bom gosto, né? Mais calculado, essas coisas, uma assim. performance de uma performance de bom costumes americana, assim, Isso. ocidental. Aí você tem os filmes mais de uma brasilidade mais escrachadas, que foi a pornô chanchada, que você tem todo o espectro de brasilidades e todas as suas dicotomias, todos os seus arquétipos, todas as suas tensões, mas todas de forma escrachada, justamente por você ter que levar a construir isso a partir do sexo e dessas tensões. Então, eram coisas muito escrachadas. E eu acho que esse filme é uma coisa nova, assim, um princípio de algo novo. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Concordo muito, Ika. Concordo muito. Concordo muito. E acho que é isso, né? Acho que, acho que uma coisa preciosa nele, assim, ele é um filme que, cara, assim, né? Ele pode parecer aquilo, né, cara? Ele pode. Ele fala sobre o banal, ele fala ele fala sobre o banal. Ele é um filme que. Mas a grande questão é o que ele traz dentro do banal. Assim, o que ele percebe desse banal e como ele constrói esse banal. O que torna ele de fato especial. Assim, né? Ele não. Ele é aquele filme que pega o banal, mas não trata o banal como um banal, assim, sabe? Como comum, sabe? Como o simplório, sabe? Como genérico. Não, ele trata tudo isso de um jeito muito inteligente, muito imaginativo, muito preciso. E acho que é isso que é a grande coisa, né? É certeiro mesmo, é certeiro, é certeiro. Não é demonstrativo, mas é forte. Esse filme, né? Ele é o melhor filme brasileiro do ano, enfim. Não vamos discordar sobre isso, não tem como. Jamais, jamais. Intancável, intancável. Mas é interessante você pensar ele em perspectiva do cenário atual, né? Uma coisa que a gente conversou também com o nosso Chegas em off, sobre esse cenário que a gente está tendo de muitas continuações, muitas coisas que são antigas, e para atender essa suposta demanda nostálgica, assim, você está trazendo de volta essas marcas numa lógica, de novo, uma lógica externa que não necessariamente se penetra no nosso inconsciente, assim, e a partir disso a gente vai ter, provavelmente, que vai ser o grande filme brasileiro do ano, que é o Alto da Compadecida 2. Eu lembro, acho que foi você Grande que me engana, falou né? que, Grande engano e repercussão, né? Se diz, né? Assim. sim, mas ele vai ser o Não, grande filme, vai ser o filme que as pessoas vão falar sim, sobre. sim, porque eu acho que o grande filme de prestígio brasileiro do ano vai ser o do Walter Salles, assim, eu acho, assim. Ah, sim, vão pontuar também, com certeza, é verdade. É, mas eu tô puxando o Alto da Compadecida porque uma coisa que acho que você que me falou quando ainda estavam saindo as primeiras notícias dele, é que o processo de criação dele, quando eles confeccionaram essa ideia na cabeça deles, né? A Guerra Reis e aquela outra roteirista que escreveu o Pra filme, Vera me fugiu Certa, o se não nome. me engano. Pra Vera Certa. Isso. Eles estavam querendo fazer esse filme justamente para trazer uns ares positivos para o Brasil, né? Em Isso, virtude do fascismo que a gente viveu, né? Enfim, pessoas morreram e foi horrível. isso. E trazer esse senso de conforto, esse senso de acolhimento através dessa semente da nostalgia. Assim, o filme está sendo muito construído a partir disso, mas eu tenho a impressão que ele, na verdade,
é provável que ele falhe nisso, justamente na sua germinação, eles são um projeto que vem a partir de uma construção estrangeira, né? Essa coisa da nostalgia. E eu acho que esse filme é o filme que faz isso de fato. É um Uhum. filme que constrói e a gente pode experienciar a nossa brasilidade e os nossos corpos de uma forma positiva. É um filme que você se sente positivo em reconhecer as brasilidades, assim. Com certeza, com certeza. Não, concordo totalmente com você. Nem sei o que é dicionário disso, porque eu concordo totalmente. Ah, não sei, você citou o filme do Walter Salles, você pode. Acho que o filme do Walter Salles está em Talvez outra existe uma medida. comparação a partir disso, assim. Não, eu vejo que o filme do Walter Salles acho que está em outra medida. Acho que eu vejo o filme do Walter Salles esse filme de prestígio clássico. Eu não vi o filme ainda, tô falando impressões do que a gente acha que vai ser ele, assim. A gente pode estar totalmente errado em tudo que a gente tá falando. Mas eu vejo que o filme do Walter Talvez Salles. esses filmes sejam ótimos, né? Na verdade, eles são incríveis. A gente, caramba, que ano incrível, né? 3 filmes fodas brasileiros, cada um em diferente segmento. Olha só, hein? Tomara, 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 tomara. O filme do Walter Salles eu tô muito ansioso para ver. O Alto, não tô com expectativas excelentes, mas tô para ser bom. O primeiro Alto é ótimo. E assim, mas o que eu acho é que o filme do Walter Salles ele se encaixa mais nessa tradição do filme de prestígio brasileiro que tem temática social, mas segue um cinema clássico também. Tipo que ele já tinha feito no Central do Brasil, entende? Assim, sabe, assim. Sim, Só que agora sim, falando sim. de ditadura, etc e tal, melodrama familiar, o Central do Brasil Drama para exportação. o Central do Brasil era esse melodrama sobre mãe, sobre uma mãe que via, sobre uma mãe, como é que se fala? Sobre uma mãe não sanguínea daquele menino, etc e tal. É uma coisa de tom de Wim Wenders, sabe? Assim, um melodrama Wenderiano, assim, sabe? Pode falar aí, cara. Ah, você acha que é Vim Wenderiano? Vim Wenderiano? Vim Wenderiano? É a principal referência, né, do Walter Salles, né, no Terra Estrangeira e no Central do Brasil, né? É que assim, eu pensei, caramba, é meio Clint Eastwoodiano, né? Porque ela é uma pessoa horrível, Sim, assim, ela sim, aprende a também. ser pessoa convivendo com uma criança que não é dela, assim, e tem essa coisa de, O mundo caramba, é uma perfeito, atriz né? foda que fez coisa no passado, assim, a gente tá vendo ela, assim, É nossa. um mundo perfeito. Se encaixa muito também, sem dúvida. Um mundo perfeito. Se encaixa muito também. Acho que tá muito ligado, né? Esse classicismo, né? Do melodrama, sabe? Dessa ambiguidade, assim, dos sentimentos, assim, que esses Dois realizadores espaços, né? os espaços que esses realizadores buscam, né? São os realizadores que buscam isso, né? Conversar com esse classicismo e com o lado sombrio que esse classicismo toca também. Acho que o filme do Walter Salles está nessa medida, assim, de cinema de prestígio, assim. Enquanto o Auto da Compadecida, acho que vai tentar ser esse cinema pop bem feito, assim, né? Essa ideia de cinema pop bem feito, assim. O Ainda Estou Aqui vai nessa medida do cinema brasileiro de tema e de realização clássica e que consegue chegar lá fora. O Dia que Te Conheci é esse filme cinéfilo acessível, assim, sabe? E aí como se fala? São os espaços do cinema brasileiro, digamos assim. Mas aí, tendo isso em perspectiva, Diga. você vai dar 5 pro filme de novo, né? Eu Vou também vou dar, dar. vou dar 5 estrelas. Eu Para mim vou dar, eu vou... é o que eu falei, cara, assim, depois do Garoto, que pra mim é, sei lá, é filmes da vida, etc. Talvez seja o melhor filme brasileiro dos últimos anos, assim, sabe? Assim, junto com coisas tipo, ele tá lá junto com Sinfonia da Necrópole, Som ao Redor, sabe? Esses filmes, assim, sabe? Junto com eles, assim. É um filme muito forte, muito único, assim. E é isso, né, que você falou aí, Carol, assim, com uma construção narrativa e com uma construção cênica que ele chega tão forte no corriqueiro que ele em si até pode parecer corriqueiro, mas aí você percebe tantas autenticidades nele, tantas forças nele, que você vê que de corriqueiro ele não tem nada, apesar dele falar sobre o corriqueiro. 5 estrelas. Diga aí. Foda, né? Acho que uma das
uma das maiores metas, uma das grandes realizações que os autores, né, realizadores visuais trabalham com equipe enquanto autores, realizadores, né, é adquirir o poder da síntese, né? A síntese do seu próprio trabalho, do seu próprio talento, assim. Você entender as suas capacidades, os seus anseios, as suas necessidades enquanto realizador e saber podar isso para você, para que o seu retrato, né, a sua potência atinja a sua melhor face, assim. E o dia que te conheci é isso, embora esse seja só o terceiro, né, terceiro longa dele, acredito que ele, a André Novaes adquiriu um status muito poderoso enquanto realizador, assim. Mesmo que ele seja só um rapaz, um homem tímido, assim, de poucas palavras, a câmera dele e da sua equipe, assim, é uma coisa voraz. Fala muito, né? Já fala, já fala o necessário, né? Exatamente. Assim. E a minha nota pro filme é Vapo de 5. Aí. Eu queria terminar falando também uma outra coisa. É que eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante do cinema brasileiro, assim, nesse comecinho de década, né? 2024, que. que é o seguinte, que a gente, logicamente, a gente tem muita porcaria, muitos problemas, muitas tendências ruins, assim, coisas a serem arrumadas, mas eu acho que a gente está vendo, tipo, os melhores filmes brasileiros até agora, nessa década, ao meu ver. A gente tem os filmes dos veteranos, né? Tipo, Júlio Bressani, Capítulo, a Paula, Fica. a Paula Gaetão, os Trópicos, assim, né? Esses filmes. Mas a gente mate um, por exemplo, assim. A gente tem a gente tem esse filme que é O Dia que Te Conheci, dois filmes de plásticos, né? Então acho que é engraçado ver, né? Como a gente acho que o cinema brasileiro ele está muito mais diversificado, assim, até de lugares, de propostas estéticas, propostas narrativas, assim, logicamente tem suas tendências horríveis, mas eu acho que esses exemplos maravilhosos, acho que dão conta do que é o melhor do cinema brasileiro até então. Não sei se você concorda. Ah, concordo. É doido que esse filme, ele não é de nenhum dos eixos, assim, né? Não é do eixo Rio-São Paulo. Ele vem dos arredores, né? Vem do eixo de Normalmente isso não. contagem. Você pensa na retomada, assim, que é o outro grande momento potente que já citamos no vídeo. Outro momento potente do nosso cinema é um lugar que não se fazia filmes, né? Pelo É menos a gente verdade. não via nessa escala, assim. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E se você parar para pensar, né, que o diretor originário, né, do cinema brasileiro, né, o Belto Mauro, ele vem de Minas Gerais, né? Algo curioso você pensar. Né? É uma coisa meio cíclica. Dá para dizer que o roteiro do cinema brasileiro fez um círculo e agora ele é um roteiro redondinho. Só porque os meios de produção ficaram mais, como é que se fala, assim, né? Se expandiram, né? Para Menos outros. custosos. E se expandiram para outros lugares, né? Assim, de pessoas que iriam fazer cinema e queriam mostrar suas realidades também. Mas é curioso pensar nisso, assim, né? Se você for parar para pensar no começo da retomada, né? Onde se tinha basicamente o cinema de Rio, São Paulo, o cinema do Nordeste, né? Tipo, Com Recife, olhar de gente do Sudeste, né? Com olhar de né? gente do Sudeste. Que faz pensar, né? Às vezes tinha um cinema que era de fato feito, né? No Recife, né? Tipo, Pernambuco e tal. Tipo, o Carlos de Assis começou a surgir na retomada, né? Esses caras, né? Tipo, Baile Perfumado, né? Esses filmes aí, né? Assim, né? Que era a vertente independente, né? E aí, lógico, tinha o Walter Salles que ia no Nordeste filmar, etc e tal, assim, etc, né? Curioso desses movimentos. Foda, né? Foda esse cinema brasileiro, hein? Foda. Se não fosse sabotado, né, Diego? É verdade, se não for sabotado. Sendo sabotado, vai muito longe, mas se não fosse, né? Ah, Carinha Nus, né? Que surgiu da retomada, né? Que também vem dessa seara, etc e tal. Assim, né? Então, é aquilo, né? A retomada é várias coisas, né? Essa também é uma coisa só. Curioso pensar. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Outro vídeo sobre a retomada. Já tem um vídeo no canal sobre a retomada. Sempre bom Uhum. conversar sobre esses períodos do cinema brasileiro. Mas é isso, Ricardo. Mais alguma coisa a dizer?
Ah, o filme é pica, irmão. Você tem que ver. Onde ele tá passando. Aqui em São Paulo, né? Que, enfim, é onde eu moro. Está Faça passando, isso. ó. No Espaço Augusta de Cinema, que tinha um outro nome, mas eles literalmente chutaram da fachada. É engraçado que tá a marca lá ainda. Tá passando no Cine Sesc, que é o cinema mais foda de rua, assim, em São Paulo. É embaçado, assim. Melhor cinema que tem. É. E tá passando, acho que tá passando no MS, só que Vão atrás, vão atrás, vão atrás, vão atrás. E é isso, Ícaro. Eu vou me despedindo aqui, pode ser? sim. Ícaro, muito obrigado por ter participado, foi ótimo. Foi um papo maravilhoso. Diga aí seus locais, seu trabalho, onde você interage na internet, onde o pessoal pode encontrar você nas redes sociais. Então, né? Nós brasileiros, por conta, né, de otário gringo, né? A gente foi privado, a gente foi excluído do Twitter, mas tudo bem, porque, enfim, né? Eu não quero ir pra um lugar, né? Eu ia falar um negócio horrível, assim. Talvez não fosse de bom gosto. Mas, enfim, tá foda lá, né? Um lugar perigoso, assim, um pessoal que odeia a gente, né? Então, tudo bem. Aí vocês podem me encontrar no outro lugar que surgiu a partir disso, que é o Blue Sky, no arroba Horacira, onde eu falo bobagem, assim, eu falo, ah, filme, né? Que coisa engraçada ver filme. Tem o meu Instagram, arroba Urbanazon, onde às vezes eu posto foto, que é só às vezes. E eu também participo bem de vez em quando no seu podcast, o Sábado Sem Legenda, É e verdade. também participei recentemente, bem recentemente, no EnthusiaCast sobre o Beetlejuice, Beetlejuice 1 e 2. E de outros programas, enfim. Oi, cara, muito obrigado mesmo. Valeu, foi ótimo. Se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar a sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Falou, gente. Ah, Tchau. espera, espera, Diga, espera, espera. Diego, o que que você fez? eu fiz cinema. Ah, é verdade, né? É isso. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.